estudantes da educação de jovens e adultos. Como estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, desta vez para a aula de arte. E temos conversado, encaminhado a parte de música, uma das áreas dentro do componente de arte. O que é que nós estamos aprendendo e desenvolvendo nesta área de arte? Vamos ver. Compreensão da música como produto cultural, social e histórico. Temos conversado sobre a função social da música, sobre a música como patrimônio cultural, modos de produção musical em diferentes tempos e contextos, apreciação, execução e crítica musical, história da música em diferentes contextos. É sempre importante nós sabermos sobre o que estamos aprendendo e quais são os nossos objetivos com relação a essa aprendizagem. A área de arte é essencial na vida do ser humano, a música é essencial como criação, como aspecto social, ela tem uma função importantíssima nas vidas humanas, como criação, como aspecto que influencia, ainda que nós não percebamos no nosso dia a dia. Então, traga a música para o seu dia a dia, porque ela faz uma grande diferença. Vamos seguir adiante. O gênero musical que nós estamos desenvolvendo, conversando sobre, é o samba. Mas, junto com o samba, estamos sim falando sobre outros gêneros que foram sendo desenvolvidos juntamente com o samba na história, e gêneros, por exemplo, como o choro, o chorinho, né? Outros gêneros, historicamente também, que foram sendo criados, né? Do qual o samba também se desenvolveu, certo? Então vamos à história do samba, junto com outros gêneros e outros desdobramentos da música nessa grande seara. O samba nasceu a partir do batuque, um ritmo que foi introduzido no Brasil pelos escravos africanos no século XVI. Os registros históricos da existência do samba são encontrados a partir da segunda metade do século XIX. Nós estamos retomando estes aspectos da história deste gênero musical a partir da aula que já iniciamos o assunto, então nós retomamos e ampliamos estes detalhes, certo? Estivemos conversando também sobre os registros históricos. Eles não eram feitos com o cuidado necessário e outros ritmos e danças acabavam sendo chamados pelo mesmo nome. Naquela época, haviam muitas danças, mas havia a diferença da língua, né? Havia a situação dos escravos, havia a situação dos imigrantes, haviam diversos modos ainda muito rudimentares de registros, e isto foi também não tendo o cuidado necessário. Alguns dos registros são de Johann Moritz Rugendas, um pintor alemão que viajou pelo Brasil entre 1822 e 1825. Este pintor alemão, ele esteve no Brasil e, posteriormente, ele fez pinturas. As pinturas que ele fez não foram necessariamente registros exatamente como era a realidade, mas as pinturas que ele fez ajudaram muito a saber como era
algumas celebrações, alguns momentos do cotidiano daquela época. Vamos ver alguns deles. Aqui temos o registro da capoeira, feito por Rugendas, um tempo depois, em 1835, e podemos observar nessa pintura a presença de alguns instrumentos. Podemos observar a batida de mãos, palmas, né? Alguns movimentos corporais, enfim, a forma, o jogo da capoeira nesta representação. Além da capoeira, Rugendas também representou a festa de Santa Rosália, padroeira dos negros. E também nesta representação há a presença, observem, de instrumentos ali no detalhe. Podemos ver também na vegetação ali, observar, reconhecer folha da bananeira, né? É uma festa, né, da padroeira ali dos negros, né? Outra representação feita por Rugendas é sobre uma outra dança daquele período, o lundu. E vocês podem observar ali a dança ocorrendo e também a presença de um instrumento no canto inferior direito. Observem, há um instrumento muito provavelmente de cordas, certo? No canto inferior direito e uma dança. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir um instrumental recolhido por von Martius em sua viagem ao Brasil em 1817 e 1820. É o registro instrumental mais antigo que se tem do lundu. Então, enquanto vocês vão ouvir este instrumental, eu peço a vocês que observem, tentem identificar qual instrumento está sendo reproduzido, esta canção, desta partitura tão antiga, certo? E enquanto vocês vão ouvir, vocês observam a imagem da pintura, tentem acompanhar com o ritmo, com o corpo, tentem talvez acompanhar o ritmo com um objeto, por que não dançar? Então aproveitem, é um ritmo bastante antigo, certo? Vamos ouvir um trechinho desta partitura bastante antiga e deste ritmo lundu.
Conseguiram identificar o instrumento? É claro, um instrumento atual, foi tocada essa partitura com o piano, não é? Muito delicado, né? Muito, muito gostoso, agradável de ouvir. Mas vamos a uma outra representação que foi feita por rugendas. Vamos ver? Esta outra representação foi o batuque, né? Sem data ali, uma roda, né? Que o Rugendas representou uma roda ali com um batuque, certamente com batida de palmas, né? De mãos, e ali podemos também observar outros elementos, né? Da vegetação, de local, enfim. A palavra samba é provavelmente uma variação de semba, um termo utilizado pelos africanos de Luanda, em Angola, para designar uma dança típica da região umbigada. Esta dança antiga contava, então, com este gesto, né, de encontro entre as pessoas com o umbigo, né? E foi sendo então chamada, a palavra foi sendo transformada de samba. Esta é uma outra explicação para a origem da palavra samba. E no fim do século XIX, na Bahia, o termo samba vai substituindo o termo batuque. Mas o termo batuque, é claro, ele coexiste, ele existe e tem atualmente diversas designações, né? A partir de todas as influências culturais, o samba vai se constituindo como um estilo muito próprio de música criado no Brasil. O samba é identidade, o samba é patrimônio imaterial, é identidade do nosso país, não é mesmo? Em 1916, Ernesto dos Santos Odonga entrega uma petição de registro para o samba carnavalesco pelo telefone no Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. E sabemos, já da nossa aula anterior, já ouvimos inclusive um trecho deste samba, que este foi um marco para esse gênero musical em nosso país. Sabemos também que este samba foi gravado foi composto um ano anterior, mas a gravação dele se tratou realmente de um marco. Aqui está a partitura manuscrita para piano, feita por Pixinguinha, estava dedicada a 2 foliões, os carnavalescos Peru, Mauro de Almeida, e Morcego, Norberto Amaral. Naquele tempo, as partituras eram feitas, manuscritas. E no Brasil, a primeira transmissão radiofônica oficial foi em 1922. Portanto, a primeira transmissão por rádio. E este ano, 1922, vocês se recordam? Também já conversamos sobre esse assunto, a Semana de Arte Moderna de 1922, lembram-se disto? Foi realmente um período muito produtivo para a arte, né? E quem ajudou a popularizar o samba na sociedade por meio do rádio no início dos anos 1930 foi Noel Rosa. Você já ouviu sambas de Noel Rosa? Você se recorda de Noel Rosa? Da história? Você sabe quem foi Noel Rosa? Eu tenho certeza que sim. Noel Rosa se tornou um dos maiores compositores de samba do nosso país, da nossa história. A música de Noel Rosa, Com Que Roupa, gravada em 1930, é considerada um clássico da música popular. Noel trabalhou na Rádio Philips e cantava em várias estações de rádio
no começo dos anos 1930. O rádio, naquele período, foi realmente um meio de comunicação que fez toda a diferença. Em 1935, foi convidado por outro músico, o Almirante, para trabalhar na Rádio Clube do Brasil. E agora nós vamos propor e vamos fazer uma pesquisa na internet para saber um pouquinho mais sobre o Noel Rosa. Eu vou para o computador e nós vamos fazer uma pesquisa na internet para ver alguma exposição, sobre os sambas e sobre a biografia de Noel Rosa, que é importante. Ele teve colegas músicos também com muita produção e também muito famosos na história. Eu vou para o computador e nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história deste grande artista no meio da música na história do nosso país. Estamos fazendo uma busca na internet para saber mais sobre Noel de Medeiros Rosa, o Noel Rosa, conhecido também como poeta da vila, o rei das letras, e que em 2016 foi agraciado em memória com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Aqui no Google Artes e Cultura encontramos a exposição online Noel Rosa, Sambas que Dão História, que conta a vida e a obra do cantor e compositor brasileiro. E aqui podemos ver a caricatura do perfil de Noel Rosa por Luciano Magno. Nasce um gênio da música brasileira. Filho de Manuel de Medeiros Rosa e Marta de Azevedo, Noel de Medeiros Rosa nasceu em 11 de dezembro de 1910, no bairro carioca de Vila Isabel. O parto foi difícil, demorado e o bebê teve que ser retirado a fórceps, deixando nele uma marca que, na época de escola, lhe rendeu o apelido de Queixinho. E aqui vemos Noel Rosa aos 8 anos de idade em 1918. Com que roupa? Foi primeiro grande sucesso de Noel, composto aos 19 anos de idade. Gravação do próprio Noel. Vamos ouvir. Eu estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Ninguém aprende samba no colégio, como cantou no verso acima de Feitio de Oração. Desde os tempos de estudante no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, Noel Rosa já fazia samba. Ele era colega de Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, com quem mais tarde formaria, conjuntamente com Henrique Brito, Alvinho e Almirante, o conjunto Flor do Tempo, rebatizado em 1929 de Bando de Tangarás. Não tenho medo de samba, na roda do samba, eu sou bacharel, achando beirado, gata, onde eu fizer se levada, foi na evidência. Quando eu me formei no samba, recebi uma medalha, vou pra vila, pro samba do chapéu de palha. O samba nas veias. Em 1931, Noel foi aprovado para a Faculdade de Medicina, mas Noel não assistia às aulas e permaneceu apenas alguns meses na faculdade. Para a tristeza da família, mas para a sorte da música brasileira, Noel já sabia muito bem o que queria. Vocês gostaram? Hoje nós já podemos dizer que aprendemos sobre samba sim, nos colégios, nas escolas, não é mesmo? E viram que produção, que importante, que bacana. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre Noel Rosa? Vamos ver sobre o trabalho profissional dele? Vamos um pouquinho mais para o computador para essa pesquisa.
Viram como é importante contar hoje com a tecnologia para aprender? Quando vocês puderem também, ampliem a pesquisa, procurando com palavras-chave, certo? Mas vamos ampliar, vamos dar continuidade à nossa pesquisa sobre Noel Rosa. Noel, o cronista. Compositor prolífico, Noel seguiu compondo e gravando dezenas de canções a cada ano. Pessoa amável, acumulava parceiros. Bide, Braguinha, Vadico, Cartola, Ismael Silva, Orestes Barbosa, Lamartine Babo, etc. Eclético, Noel compôs rumbas, valsas, marchas e sambas, abordando uma grande variedade de temas, dentre os quais um merece destaque, o cotidiano. Noel Rosa é aclamado por muitos como o cantor cronista da música brasileira. Na imagem, o registro profissional de Noel Rosa como cantor. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Gostaram dessa pesquisa também? Gostaram do registro profissional de Noel Rosa? Muito especial, não é mesmo? Em 2016, Noel Rosa e também Donga e Ismael Silva foram agraciados in memoriam com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Esta premiação, este reconhecimento também foi a vários outros artistas do samba, a dona Ivone Lara e a diversas outras pessoas. Esta ordem tem diversas categorias. E aqui vocês podem ver Ismael Silva tocando pandeiro e outros instrumentos. Noel Rosa compôs mais de 300 músicas e faleceu aos 26 anos de idade de tuberculose. Portanto, ele teve uma vida realmente muito breve, mas tinha a saúde muito fragilizada, realmente, e não resistiu. Infelizmente, mas nesta breve vida, neste breve período, ele compôs tudo isto, e com uma qualidade imensa. Agora, vamos passar a uma outra parte. Tantã, surdo, frigideira, o que é tudo isso? São instrumentos utilizados no samba. O samba urbano é tocado basicamente por instrumentos de percussão e acompanhado por instrumentos de cordas. Em algumas vertentes, foram acrescentados instrumentos de sopro. E agora, nós vamos ver primeiro como funcionam os instrumentos de percussão, os instrumentos de corda e de sopro, e alguns exemplos deles, e depois nós passamos a ver cada um desses instrumentos com as imagens. Combinado? Então, vamos lá. Instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutidos, quer dizer, batidos, agitados, raspados ou friccionados para que produzam os sons. Vamos ver alguns exemplos desses instrumentos. Instrumentos de percussão: chocalho, tamborim, agogô, cuíca, pandeiro, tambor, surdo, ganzá, entre diversos outros instrumentos que podem ser friccionados, percutidos, né? Agora, os instrumentos de cordas. Instrumentos de cordas são aqueles cujo som é produzido pela vibração de uma corda presa em suas extremidades. Então, quanto mais longa e mais grossa a corda, mais grave é o som.
Exemplos de instrumentos de cordas: violino, violoncelo, violão, harpa, bandolim, berimbau, o cavaquinho, contrabaixo, guitarra e outros instrumentos também com cordas. Agora vamos passar aos instrumentos de sopro. Em geral, são formados por um tubo e o som é produzido pela passagem de ar em seu interior. Quanto maior e mais largo é o tubo, mais grave é o som que esse instrumento produz. Vamos ver exemplos de instrumentos de sopro: gaita, flauta, saxofone, trombone, trompa, trompete, oboé, clarineta, corneta, entre outros. De qual instrumento você gosta mais? E agora passamos a instrumentos muito utilizados no samba. O pandeiro, um dos principais instrumentos utilizados no samba. O pandeiro é um instrumento de percussão que marca o ritmo e permite que os próprios dançarinos sejam os instrumentistas, porque é possível tocar o pandeiro e dançar ao mesmo tempo, dançar e cantar inclusive. O surdo é um tambor cilíndrico de som grave feito de madeira ou metal. Sua função principal no samba é a marcação do tempo. O tamborim é um instrumento de percussão utilizado nas danças cantadas de origem africana como o maracatu. É indispensável na batucada e no samba. E agora, a cuíca. Cuíca é um instrumento musical membranofone de fricção, espécie de tambor com uma haste de madeira presa no centro da membrana de couro pelo lado interno. O som da cuíca é obtido friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressionando a parte externa da cuíca com o dedo. Quanto mais perto do centro da cuíca, mais agudo será o som produzido. E agora nós temos a oportunidade de ouvir um pouquinho do som muito agradável, muito delicioso que é o som da cuíca. Vamos ouvir? Que delícia, não é mesmo? Gostaram? Muito gostoso. Ganzá é um tipo de chocalho utilizado em vários gêneros musicais. Pode ser de diversos formatos e materiais. Aqueles em forma de tubo e construídos em alumínio, geralmente são usados pelas baterias das escolas de samba e possuem uma sonoridade bem forte. Agora, um instrumento muito valioso para o samba e para o choro, o cavaquinho. Desde o século XVIII, o cavaquinho é um instrumento popular em Portugal, onde tem vários apelidos, entre os quais braguinha, braga, machete, machetinho ou ainda cavaco, e é usado em festas e comemorações. E falando em cavaquinho, nós não podemos deixar de falar de Valdir Azevedo. Foi músico e compositor, mestre do cavaquinho e autor dos choros Brasileirinho, Delicado e Pedacinhos do Céu. E nós recomendamos a você que faça uma busca na internet e ouça um trechinho do choro Brasileirinho.
Outro instrumento importantíssimo é o violão. Instrumento mais popular do grupo das cordas dedilhadas, o violão tem seu corpo no formato do algarismo 8. Possui 6 cordas que reproduzem 6 notas. Tantã. Instrumento de percussão originário da China, formado de uma placa circular de metal suspensa verticalmente e que produz som cavernoso e estridente, espécie de tambor africano. E aqui nós vemos 2 tipos de chocalhos e vemos também aqui 2 tipos de agogô. E agora passamos a fazer algumas atividades. Então, pegue o seu caderno para fazer alguns registros. O registro escrito, ele é importante para nós na educação de jovens e adultos, como forma de exercício da produção escrita. Ele não é a única forma de registro, é possível também nós fazermos gravações de áudio, de foto por meio dos celulares, não é? Mas o registro escrito é importante para apresentação na escola, aos professores e, enfim, é uma forma também de exercitar esta produção de texto, né? E de fazer anotações. Lembrando que a anotação, ela é feita por meio de palavras-chave. Então, vamos lá. Coloque o nome do nosso componente, que é a arte, e estamos tratando da música, a data de hoje completa, e registre essa questão. Qual é a origem do samba? Responda com as suas próprias palavras, do jeito que você realmente souber e quiser explicar, e nós já voltamos com uma sugestão de resposta, uma sugestão de complementação para você, certo? Até já! Você fez sua resposta? Nossa sugestão é a de que o samba nasceu a partir do batuque, um ritmo que foi introduzido no Brasil pelos africanos. Então, se você quiser complementar a sua resposta, pode fazer a complementação agora. Nós já retornamos. Nossa próxima questão é: qual o nome do primeiro samba gravado no Brasil e por quem foi composto? Tenho certeza que você já sabe. Registre essa questão no seu caderno e já voltamos para conferir.
pelo telefone, composição de Donga, foi o primeiro samba gravado no Brasil em 1917. Complemente sua resposta e já voltamos para dar continuidade. A primeira transmissão oficial feita por rádio no Brasil ocorreu em 1922. Qual músico ajudou a popularizar o samba por meio do rádio no início dos anos 1930? Registre essa questão no seu caderno e já voltamos para saber quem foi. Veja se você acertou. Foi Noel Rosa. Então, complemente sua resposta ou registre agora e já voltamos para dar continuidade. Quais instrumentos de percussão podem ser utilizados no samba? Cite alguns. Registre essa questão no seu caderno e já voltamos para fazer algumas sugestões de instrumentos. Nossas sugestões são pandeiro, tamborim, agogô e cuíca. Você não precisa mudar o que fez, mas se quiser registrar mais esses instrumentos, aqui estão eles. Já voltamos para dar continuidade.
instrumentos de cordas utilizados no samba e no choro. Registre essa questão no seu caderno. Violão e cavaquinho. Agora, registre a resposta. Agora nós vamos relacionar o nome da canção ao compositor. E vamos desafiar a sua memória. Talvez você precise fazer uma pesquisa, mas tenho certeza que você vai acertar. Na coluna da esquerda nós temos o nome dos compositores e na coluna da direita nós temos o título das canções. Temos Noel Rosa, Cartola, Ari Barroso, Pixinguinha e João de Barro. Do lado direito, nós temos o nome de canções muito famosas: Carinhoso, Aquarela do Brasil, Conversa de Botequim e As Rosas Não Falam. Relacione os compositores às canções e nós já voltamos para ver se você acertou. Vamos lá? Noel Rosa, Conversa de Botequim. Cartola, As Rosas Não Falam. Ari Barroso compôs Aquarela do Brasil. Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso. Acertou? Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.